Saudai-vos todos com a paz e a graça do nosso Deus. Hoje nós iremos falar de um tema interessante que tem como título inteligência emocional, né? É um tema que eu tenho lido nesses meses e tem mexido com a minha vida. Vamos fazer uma prece então? Querido Pai, no nome do seu Filho Jesus Cristo, nós imploramos a Tua bênção, nós imploramos poder do alto para explanarmos assunto tão sério, Senhor, para o tempo do fim, para que o Teu povo suporte as provas que virão. Por favor, Senhor, fala conosco por esse tema, em nome de Jesus. Amém. Queridos, inteligência emocional. Nós temos, durante pelo menos um século, ouvido falar do QI. O que seria o QI? É o quociente de inteligência, né? Então foi feito ali com base em uns... É como se eles quisessem então medir a inteligência dos homens. E aí foi feito esse teste de QI e esse termo também foi dado. Porém, nós temos visto ao longo de pelo menos uns 20 anos aí, que não basta ter um QI elevado, mas é necessário também ter um QE. E o que seria o QE? Seria o quociente emocional. E é por causa desse tema que nós vamos hoje estudar sobre a inteligência emocional. Querido, não basta você ter um QI, não basta você ter a sua mente boa para cálculos, para números, para resolver problemas. Mas nós vivemos em uma sociedade problemática com emoções, com sentimentos. Diante disso, nós vemos que no ano de 1995, um senhor por nome Daniel Goleman, ele fez um livro falando sobre a inteligência emocional. E nesse livro ele traça pelo menos 5 tópicos desse tema. Tópico número 1, autoconhecimento. Tópico 2, autocontrole. Tópico 3, automotivação. Tópico 4, empatia. E tópico 5, relacionamento interpessoal. Então ele crê, e nós vamos ver que tem muita base sim, que esses 5 tópicos eles resumem o que é a inteligência emocional ou o seu quociente emocional. Quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos que esses tópicos também estão na Bíblia. É claro que muitas vezes a gente vê esses livros como um coaching, né, que leva o homem a buscar algo em si mesmo. E biblicamente a gente sabe que o nosso socorro vem do alto. Então esses cinco tópicos nós vamos ver que estão pautados na Bíblia, tendo por base o conhecimento de Deus. Como Jeremias disse, né? Se o homem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Vocês percebem também que o tópico 1, 2 e 3 começa com um termo, autoconhecimento, autocontrole, automotivação. E isso pode parecer um pouco egocêntrico, mas se você for ver com calma, por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus disse: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão lá ou cá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Queridos, esse termo dentro do grego é o entos, é dentro mesmo. O reino de Deus está dentro de nós.
começa dentro de nós. Por isso que ali no livro de Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Há uma necessidade de primeiro lugar buscar o reino de Deus dentro de nós, ter Cristo dentro de mim, e aí eu serei uma bênção para os outros, e aí eu serei a luz do mundo e o sal da terra. Observe Cristo, aos 30 anos, se batiza, e não vai diretamente pregar, mas ele vai se preparar, ele vai ter o reino de Deus dentro dele. Como? Jejuando, se preparando 40 dias. Moisés também, ele não vai direto resgatar o povo de Deus, mas ele vai pro deserto, ali passar 40 anos se preparando. Então há uma necessidade de se autoconhecer, se autodominar, se automotivar para assim então cumprir os outros tópicos, que é a empatia, como você lida com o outro, ou como você pensa, né? O que você pensa do outro, e sim o tópico 5, como você se relaciona. Há uma necessidade. Ellen White diz no livro Conselhos sobre Saúde, página 107, que o nosso primeiro dever para com Deus e para com o próximo nada mais é que o desenvolvimento próprio, ela diz. Então, o primeiro dever que nós temos é buscar a Deus dentro de nós, ter o reino de Deus dentro de nós, que é o que a Bíblia chama de comunhão. E depois eu irei para a missão. Bom, indo aqui um pouco mais para frente, nós vamos ver que esse tópico número 1, né, o autoconhecimento, ele tem, sim, como base bíblica, o Salmo 139, verso 23 e 24, o salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Perceba que Deus, Ele quer que nós nos conheçamos, sim. Só que biblicamente, a Bíblia diz que o homem é desesperadamente corrupto. Então há uma necessidade de deixar que Deus te convença de quão, infelizmente, dessemelhante você é de Cristo. Isso não é fácil. Isso é uma das obras que o Espírito Santo, ele cumpre nessa terra, segundo João, capítulo 16, verso 8, que ele veio para convencer do pecado, te mostrar o quão dessemelhante de Cristo você e eu somos. E aí o salmista, ele pede a Deus: Senhor, me ajuda a me conhecer, vê se há em mim algo que não é certo, e guia-me sim, Pai, pelo caminho da justiça. O segundo tópico, como autocontrole, você vê também pela Bíblia toda. Quando você aceita Cristo pela fé, Ele te dá o Espírito Santo, e lá em Gálatas diz que um dos gomos do fruto do Espírito é o quê? É o domínio próprio. Olha só o que diz esse texto, né? 1 Coríntios 9, Paulo diz: todo atleta em tudo se domina. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, mas assim combato, não como batendo no ar, mas antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. A necessidade. Então, tópico 1, você se conhece, percebe os seus pontos fracos, percebe aquilo que você precisa melhorar e coloca em ação o tópico 2, se controlar, se dominar, como Paulo disse. E Paulo se utiliza do exemplo de um atleta de sua época ali. Eles davam a sua vida, e hoje em dia também não é tão diferente. Há um treino compulsível, intensivo ali, para se ganhar uma medalha de ouro. Eles dormem tal hora, despertam tal hora, comem ali, tem uma dieta regrada, tudo isso para vencer. E nós estamos, queridos, buscando a coroa da vida. Há uma necessidade de
buscar o autocontrole em Cristo, estar se dominando. O tópico número 3, ele também tem base bíblica. Olha o Salmo 42, que diz assim, né? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Perceba que o salmista, ele está falando com ele mesmo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista, ele auto se motiva. Ele percebe que a sua alma, que a sua vida está turbada, está triste, e ele fala, não, anima aí, vida, minha alma, por favor, espera em Deus, tenha confiança, tenha fé. A necessidade de buscarmos em Deus ânimo, força. Eu gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses. Alguns chamam essa carta de carta da alegria. Paulo estava preso, e é uma das cartas mais motivadoras da Bíblia. Filipenses, e ele diz lá, tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele fala isso, ele fala para si mesmo, eu posso todas as coisas no Senhor, eu consigo, pela graça de Cristo eu posso vencer e posso passar por todas as circunstâncias. É isso que ele diz, né? Filipenses 4, 12 e 13. O tópico número 4 é algo que também permeia a Bíblia inteira, e o próprio Cristo disse que seria o segundo e maior mandamento. O tópico 4 trata da empatia, e a Bíblia fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente deve algo para o mundo, é o nosso amor, a empatia, de se pôr no quê? No lugar do outro. Por isso que Deus não faz a acepção de pessoas, e nós não devemos fazer também. Nos colocar no lugar do outro, é pensar como o outro pensa, tentar sentir o que ele sente. É muito fácil falar que você consegue algo e o outro não faz, e aí está um dos princípios da fofoca, de falar mal. Pois quando você fala mal de alguém, subliminarmente, indiretamente, você está querendo falar que você não é como ele. Então você se põe num patamar mais elevado do que o dele. Mas quando você tem empatia, você não fala mal, você perdoa, você fala coisas boas. Você foca naquilo que é bom e não naquilo que é mal. A empatia precisa ser vivida pelo povo de Deus. E o tópico número 5, sim, é a finalização, que é o relacionamento interpessoal. Então, como é que nós vemos isso? Olha só o que Paulo diz em Coríntios, capítulo 9, versículo 19 a 23. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhá-los. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Queridos, Paulo, o foco dele de se relacionar era para salvar. E ele sabia se portar com os ricos de forma rica, de forma nobre, e com os pobres de forma humilde. Ele sabia ficar com os mais ignorantes e ficar com os sábios. Isso é uma vitória no tópico 5 de Goleman, da inteligência emocional. Saber estar com todos em todas as situações. E é isso que Cristo fazia também. Foi o mestre. Olha que coisa linda. Então, esses 5 tópicos, eles permeiam não somente a visão de Goleman em seu livro, mas também na Bíblia. E quando nós vamos mais para frente, Ellen White,
ela também fala muito do controle emocional e ela traz tópicos e princípios muito sérios quando a gente trata desse tema. Por exemplo, em seu livro aqui, essa é uma meditação na página 82. Ellen White, ela fala assim, ó: o começo do ceder à tentação está no pecado de permitir que a mente vacile. O maligno está sempre à espreita de uma oportunidade para desfigurar a Deus e atrair a mente para o que é proibido. Foi o que Lúcifer fez com Eva e faz com todos. Se ele puder, fixá-la nas coisas do mundo. Procurará estimular as emoções, despertar as paixões, firmar as afeições no que não é para vosso bem. Pertence-vos, porém, manter toda a emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. Então Satanás perde o poder de controlar a sua mente. Queridos, a inteligência emocional com esses 5 tópicos estão também nos livros de Ellen White. A necessidade de se controlar as emoções, as paixões, as afeições, está na base de estar sendo remido e transformado pelo Espírito de Deus. Eva se afastou de Deus, pois deixou a mente vaguear pelas ideias satânicas da serpente. As emoções e as paixões foram sendo transformadas por causa do quê? Porque a mente foi vacilando. Se nós damos um passo contrário ao que Eva fez, deixamos Deus dominar os nossos sentimentos pela racionalidade da palavra, Satanás perderá o controle de nossa mente. E nós venceremos com Cristo. Então aí está a importância da inteligência emocional no tempo do fim. Se preparar para vencer como Cristo venceu. Ela ainda diz que se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o quê? O caráter moral. Quando julgais que como cristãos não vos é requerido restringir os pensamentos e sentimentos, é como se você falasse: eu como servo de Deus, eu não preciso saber sobre esse tema de inteligência emocional. Para mim não vale nada. Quando você diz isso, você pode ser levado, diz o texto, mente, caráter e personalidade, sois levados sobre a influência dos anjos maus, e convidai a sua presença e o seu domínio. Se cederdes às vossas impressões e permitides que os pensamentos sigam o rumo da suspeita, da dúvida e dos lamentos, achar-vos-ei então entre os mais infelizes dos mortais, e vossa vida se demonstrará um fracasso. Perceba, se você não dominar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, você está convidando a presença e o domínio dos anjos maus. Você se lembra, por exemplo, quando Saul, uma certa vez, vindo da guerra, Saul, ele ouve uma canção de algumas moças e elas cantavam mais ou menos dessa forma: Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Um pensamento veio em sua mente e logo veio também um sentimento de inveja, de ciúmes. E diz o texto bíblico que um espírito mau tomou conta dele. Perceba? Um pensamento fora de lugar trouxe um sentimento distorcido e acarretou na presença e no domínio dos anjos maus sobre a vida de um filho de Deus. A importância aí, que coisa séria. Olha só, ainda diz que o sucesso ou o fracasso nesta vida depende muito da maneira como os pensamentos são disciplinados. Os seus pensamentos têm que ser disciplinados.
moldados, restringidos, dominados, pois aí está a base do seu sucesso ou do seu fracasso, quer seja na vida profissional, vida espiritual, vida social, vida conjugal, vida paternal. Precisamos nos controlar por meio da graça de Cristo. Se forem controlados da maneira como Deus o deseja, eles se concentrarão nos temas que induzem ao quê? A uma maior devoção. 2 Coríntios 3, 18 diz que pela contemplação nós somos transformados. Contemplando, devotando tempo a Cristo e à sua mente, ao seu plano, você será transformado à imagem dele. Essa é uma promessa bíblica. Ainda diz aqui, olha que texto sério. Ellen White diz que segundo a luz que Deus deu a ela estava mandando uma carta para alguém que estava desenvolvendo uma deformidade espiritual. E por quê? Em vez de uma perfeita mostra de princípios retos e hábitos certos, estás acumulando em teu íntimo sentimentos. Olha a inteligência emocional aí. Sentimentos e princípios que te excluirão das cortes celestes. Queridos, esse texto é muito sério. Diz que os nossos sentimentos podem nos excluir do quê? Do céu. Perder o céu pelo que eu penso e eu sinto, é claro. O pecado começou aonde? No coração de Lúcifer. Ele foi pensando, ele foi sentindo inveja, e ele foi se afastando da luz. Deus deu uma chance para ele, mas ele foi rejeitando, até que um outro sentimento terrível tomou conta dele, chamado orgulho. Esse aí é um dos piores pecados, não tangíveis, não algo concreto, mas um sentimento, uma disposição mental de achar que pode ser melhor do que o outro, orgulho. Isso excluiu Satanás do céu, um sentimento. E os nossos sentimentos, segundo esse texto, também mostra que você pode ser excluído do céu. Ainda diz aqui, ó, tua mente está se tornando deformada pela maneira em que a tratas. Rogo-te que mudes decisivamente tua atitude. Reprime toda a linguagem exagerada, pois ela destrói a harmonia mental. Queridos, Jesus disse que Ele é a verdade. Tudo que foge da verdade, foge da mente de Deus. E o universo foi feito pela mente de Deus. Quando você pensa algo, quando você diminui demais algo, ou aumenta, quando você exagera, quando você diz algo que não é, você está deformando a tua mente, pois você está saindo da atmosfera universal da verdade. E isso deforma o corpo, deforma a mente, distorce quem nós somos. Por isso, hoje em dia, a porcentagem de doentes, né, da mente está muito grande, pois estamos cada vez mais vivendo um mundo de mentiras, um mundo de falácias, fugindo da verdade de Deus. Então, ter uma inteligência emocional é também saber gerir os pensamentos para que você pense aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é puro. Aqueles princípios que Paulo disse em Filipenses 4:8. Ainda fala aqui que precisamos de um constante senso dos pensamentos puros, quanto eles são nobres, e também de quão maus são os pensamentos danosos. Ponhamos nossos pensamentos em coisas santas, sejam eles puros e verdadeiros, pois a única segurança para qualquer alma é o pensar correto. A segurança para a sua vida, para as áreas de sua vida, é o pensar de forma correta. Devemos usar todos os meios que Deus pôs ao nosso alcance para o governo e o cultivo de nossos pensamentos. Devemos pôr a mente em harmonia com qual mente? Divina. Cristo disse no Sermão do Monte: sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno.
Sua verdade nos santificará corpo, alma, espírito. É nos bons pensamentos que reside a única segurança para cada alma. Como imaginou na sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício. O que parecia a princípio difícil, torna-se fácil pela repetição constante, até que os retos pensamentos e ações acabam por ser habituais. Queridos, existe um doutor que se chama Dr. Neil Nedley. Ele é um doutor especialista em mentes. E ele fez um livro que se chama A Arte de Pensar, da editora Unaspress. Nesse livro, ele fala sobre várias coisas interessantes sobre a mente. E lá dentro desse livro tem um testemunho de uma moça que sofria de depressão profunda há mais de 20 anos. E ela foi fazer um tratamento com ele. E uma das ênfases do tratamento do Dr. Neil é o controle dos pensamentos e dos sentimentos. E essa moça, ela teve a cura de sua depressão por um programa ali de dias, ali cuidando da parte física, da parte espiritual e da parte mental, com ênfase em 14 dias, com pensamentos positivos. E ali ela disse que foi difícil, mas ela disse que mudou a vida dela. Por quê? Porque ela foi exercitando os pensamentos dela, como está nesse texto. Ó. A faculdade de se dominar desenvolve-se pelo exercício, assim como seus músculos se desenvolvem pelo exercício constante, diário. A força de dominar os próprios pensamentos também vem pelo exercício, por forçar, dia a dia. Não vou pensar isso, vou pensar dessa forma. Né? Até que os retos pensamentos e ações acabam-se por ser habituais, repetição, força, não se fazendo um esforço especial para resistir ao seu poder, prevalecendo a indiferença na igreja e no mundo. Satanás não se preocupa, pois que não se acha em perigo de perder os que está levando em cativeiro a sua vontade, mas ao ser chamada a atenção para as coisas eternas e as almas indagarem que é necessário que eu faça para me salvar, ele está postos procurando opor o seu poder ao de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Satanás bem sabe que todos quanto eles puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Queridos, quando você não ocupa a mente com aquilo que é bom, automaticamente a sua mente se volta para aquilo que é inútil, para aquilo que é fútil. Diante disso, Deus, aqui por meio da serva dele, diz que Satanás, ele quer destruir, e ele cria artifícios para ocupar a sua mente. Joguinhos, filmes, séries, redes sociais, para que você se entretenha e não tenha tempo para comunhão, para reflexão, meditação e decisões, planos. E aí a gente vai vivendo a vida, né, de qualquer forma e repetindo os mesmos erros de anos. Queridos, o plano de Deus é um só. Provérbios 4:18. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai crescendo cada dia mais. Há uma necessidade de crescimento, de progressão, mas isso não virá sem a comunhão. E Satanás sabe disso. Olha só, muitos mesmo nas horas de devoção deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus, estão com o quê? Demasiada pressa. Então não há um tempo para buscar a Deus. Nós negligenciamos esse tempo e os nossos pensamentos, sentimentos e afeições vão ali se perdendo nas coisas do mundo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo e nem aquilo que há nele, pois o amor do Pai não está no mundo. É
exatamente isso. Porque você não está buscando a Deus com calma e tranquilidade. Queridos, quando vai uma visita na sua casa, você não dedica tempo a ela, você não a ouve, não conversa com ela. Uma visita te espera todos os dias. Você apenas a convidá-la. É a presença do próprio Deus. Convidando a Deus, passando tempo com Deus, Ele mudará os seus sentimentos, dará vitória sobre os pensamentos. É o método de Satanás encher a mente de desejo em torno dos divertimentos mundanos, de modo a não haver tempo para a pergunta, como vai a minha alma? Então ele entretém, né, a gente com a televisão, celular, jogos, e várias coisas, para que você não tenha tempo de refletir, de meditar. Unicamente incutindo princípios corretos, podeis excluir os maus pensamentos. Então não pense que sem a palavra de Deus você vencerá os pensamentos errôneos. É necessário uma substituição de pensamentos carnais e terrenos pelos princípios bíblicos e celestiais. A não ser que os pais plantem no coração dos filhos a semente da verdade, o inimigo semeará o joio. A instrução boa e sã é o único preventivo contra as más conversas que corrompem os bons costumes. A verdade protegerá a alma das intermináveis tentações que terão de ser enfrentadas. Há pensamentos e sentimentos sugeridos e despertados por Satanás, os quais molestam mesmo o melhor dos homens. Mas se eles não são acalentados, se são repelidos como odiosos, a alma não se mancha com a culpa. Louvado seja Deus, que pecado e tentação não são a mesma coisa. Você pode estar sendo tentado, querido filho e filha de Deus, a pensamentos de inveja, ciúmes, fofoca, pensamentos de imoralidade sexual. Mas se você está sendo tentado, os pensamentos eles vêm, mas você os repele pela graça de Cristo. Recita um verso da Bíblia, ora a Deus, você não se mancha com aquele pensamento. Você foi tentado, mas não caiu. Isso que é a bênção de Deus. Olha todo o suporte que Deus quer te dar para que você não se manche. Pensamentos corretos, esse é o último verso. Pensamentos corretos e propósitos puros e santos não nos vêm espontaneamente. Temos que lutar por eles. E o meu apelo diante desse tema é: se você quer lutar contra os pensamentos, Cristo estará ao seu lado. Cristo te dará vitória. Eu vou fazer uma prece agora para que o Senhor esteja contigo. Querido Pai, querido Deus, em nome de seu Filho, diante desse tema, eu suplico por esse servo e serva de Deus que assiste esse tema, para que o Senhor o guarde, para que o Senhor o dê suporte, o Senhor o incentive à comunhão plena, para que os pensamentos, os sentimentos sejam de acordo com a tua palavra. Deus dá a ele não somente um QI, um quociente de inteligência alto, mas sim um QE, um quociente de emocional alto, para que esse servo e serva de Deus possa vencer as provas que virão. Nós pedimos essas bênçãos todas, em nome de Jesus. Amém. Amém.